Leoninos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos por aqui. Eu sou a Larissa, para quem ainda não me conhece. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like, o comentário de vocês. Isso ajuda muito que este canal continue crescendo. E vamos lá, Leão, para a leitura de vocês. Hoje eu estou trazendo aqui uma leitura para o campo afetivo, tá? Eu vou deixar a leitura bem intuitiva, então pode ser que aqui a gente fale sobre pessoas que estão solteiras, que estão interagindo com alguém. Enfim, vamos deixar a espiritualidade falar, ok? Então vamos lá, vou abrir aqui para a gente ver a situação atual com o oráculo White Unknown Animal Spirit. E bora! Como vocês já sabem, são leituras gerais, leituras coletivas. Peguem o que fizer sentido aí para vocês e o que não, deixem de lado. Vamos lá, Leão. O que nós temos aqui no campo afetivo para o signo de Leão? Carta do Lobo. O Lobo. O que mais? O Beija-Flor. O Beija-Flor. O que mais? E a carta do Coelho. Aqui no fundo de deck a gente tem o Alce e a Hiena. E o tigre aqui também, o tubarão e os ratos. Nossa. O que eu tô vendo aqui, Leão? É como se vocês estivessem se libertando. Para alguns de vocês, não necessariamente é uma pessoa, tá? Mas pode ser uma questão de ciclo aqui que vocês estavam vivendo. Mas provavelmente é como se vocês estivessem aqui se libertando de uma, como que eu posso dizer? Uma sensação de obrigação que vocês tinham com outras pessoas. Porque o que eu tô vendo aqui é meio que assim, parece que vocês antes se envolviam com pessoas, ou aqui é uma pessoa específica, essa carta do lobo, que trazia para você uma sensação de guiança, sabe? Eu seguia essa pessoa, eu agradava essa pessoa, sabe? Só que ao mesmo tempo, essa energia te trazia muitas instabilidades emocionais, porque você sempre ficava ali, querendo ou não, à mercê das regras ditadas por aquela pessoa, sabe? Então tinha um medo aqui da pessoa te deixar, te abandonar. Só que por trás dessa coisa de liderança, vamos dizer assim, que essa pessoa tinha e que mostrava isso para vocês e que talvez era isso que atraía vocês, num sentido assim de segurança, né? Essa pessoa me passa segurança, mas na verdade toda essa postura que essa pessoa tinha de segurança aqui para vocês era muito mais camuflado de um controle, né? Então é como se essa pessoa, ao invés de te passar uma segurança mesmo, ela controlava a situação. E por muitas vezes vocês se sentiam com medo de olhar por esse ponto de vista, sabe? Por essa perspectiva aqui. Só que a carta do tigre, aqui para mim, me mostra como se vocês estivessem saindo disso porque vocês aprenderam a confiar na intuição de vocês. A própria presença dessa pessoa aqui não te passava segurança, te passava medo. Aqui também me fala de alguém que vocês poderiam estar lidando, que meio que sugava aqui a tua doçura, a tua bondade, vamos dizer assim, e deixava você ali
vibrando nessa energia do medo. Então, de repente, vocês são pessoas alegres, são pessoas para cima, alto astral e tal. E a própria presença dessa pessoa deixava vocês tão tensos ali que esse brilho, essa leveza sumia. Entendem? Vamos ver o que mais aqui com o tarô. Me fala sobre essa pessoa que o signo de Leão está lidando, por favor. Me fala sobre essa pessoa que o signo de Leão está lidando. O que mais? Me fala sobre essa pessoa que o signo de Leão está lidando. Ó, um rei de espadas. Então aqui a gente tem energia de Gêmeos, Libra e Aquário. O que mais? Um 4 de paus. Aqui me vem muito como se essa pessoa ditasse as regras para você. E um cavaleiro de ouros. Se isso aqui é um relacionamento mais a longo prazo, porque para alguns de vocês pode ser que seja, olha isso, ó. 5 de ouros, 10 de paus invertido, e esse baralho não tá invertido. E um 2 de espadas. O que eu vejo aqui é que uma pessoa que ela tinha muito poder mental, poder intelectual em cima de vocês. Ainda mais se isso daqui é um relacionamento afetivo. Aqui pode ser que alguém ficava prometendo coisas para você a longo prazo. Ah, a gente vai casar ou a gente vai construir tal coisa juntos. Só que isso nunca chegava. Aqui me dá uma sensação com esses 5 de ouros que as coisas nunca se concretizavam, sabe? E provavelmente não se concretizavam porque essa pessoa ela não sabia acarretar aqui com as responsabilidades que todas essas dinâmicas, essas promessas que a pessoa fazia teriam sobre ela. Então, por isso que eu falei, é como se essa pessoa atraísse em vocês, porque talvez ela seja uma pessoa inteligente, talvez seja uma pessoa muito estrategista aqui, e que por algum motivo vocês achavam que essa pessoa ia passar segurança, sabe? Ao lado dessa pessoa eu posso construir uma família, a gente pode casar, a gente pode noivar. Quando na verdade, né, esse alce aqui com a hiena é sobre isso, é uma pessoa que usava dessa postura, dessa imagem para camuflar ali uma coisa de controle e de manipulação mental também. Clarifica esse rei de espadas. Rei de espadas. O mago, gente. Nossa Senhora. Mais uma rei de espadas. Olha isso daqui. Rindo de nervoso. A sacerdotisa. Aqui me vem até uma coisa como se essa pessoa tivesse planos secretos que talvez não envolvessem vocês. Ó, Cavaleiro de Ouros e o 9 de Ouros e o 10 de Copas. Clarifica a sacerdotisa, por favor. Temperança. E aqui é uma pessoa que realmente sabia jogar. Porque eu tô vendo alguém que sabia usar da lábia que tem para manipular a situação, conseguir o que queria, mas também sabia ter um jogo de cintura para conduzir a situação, de, sabe, omitir algumas coisas que ela não gostaria de compartilhar. Por isso que eu falei, aqui tem alguma coisa ligada a segredos também, como se essa pessoa tivesse planos secretos e ela não falasse para você. Sacerdotisa. 9 de paus.
E o mago. 10 de espadas. Aqui a gente pode estar falando de uma dinâmica que já envolveu algum término, tá? A gente já terminou antes, mas aí a gente voltou. Só que se essa pessoa voltou na vida de vocês, pode ser que ela já tenha voltado com muita mágoa, com muitos sentimentos aqui que ela não compartilhava com você. Pode até ter tido uma reconciliação, mas se teve uma reconciliação, primeiro foi porque essa pessoa quis, foi da intenção dela, e segundo, essa pessoa aqui não veio com o coração limpo, não, tá? 4 de paus. Futuro. 4 de paus. 8 de copas. Aqui vem muito como se para vocês, por mais que vocês quisessem ter uma visão otimista sobre o futuro, essa pessoa sempre trazia uma sensação ali de tá faltando alguma coisa, ou isso daqui tá meio que vazio, sabe? Eu tô com essa pessoa, a gente tá tendo um relacionamento, a gente tá fazendo planos pro futuro, mas eu não me sinto aqui com a pessoa, sabe? Eu não me sinto conectada com a pessoa. Ó, carta dos amantes com 2 de espadas. É como se sempre ficasse uma dúvida aqui para vocês. Cavaleiro de ouros. 8 de paus. Cavaleiro de ouros. 6 de espadas. O que é esse 6 de espadas? 9 de copas. Tomem um pouco de cuidado aqui, porque pode ser que, como eu falei lá no início da leitura, vocês podem estar fechando esse ciclo, ou vocês estão começando a ter consciência sobre o que realmente está acontecendo agora. E aí, eu tô vendo vocês meio que assim, eu quero que minha vida mude, eu quero que minha vida vá para um outro rumo. Talvez vocês comecem a se afastar aqui em silêncio, sabe? Só que a pessoa vai começar a perceber, ó. É isso mesmo, ó. 5 de ouros, a sacerdotisa e o diabo, gente do céu. 5 de paus e o 9 de ouros. Essa pessoa vai começar a perceber que vocês não estão assim mais presas a ela, não estão mais dependentes a ela. E ela pode querer aqui causar alguma confusão, principalmente na tua vida financeira. Tomem um pouco de cuidado aqui com isso. Mas ela vai questionar, por que você está agora se sentindo livre, independente? Por que você agora não está me falando as coisas? É como se fosse jogar para ela, né? Tipo, ela que estava errando e aí vocês começam a querer se desvincular e a pessoa acha que vocês aqui estão sendo a erradas da situação. Como é que o signo de Leão está aqui sobre essa pessoa, por favor? Ó, 10 de espadas, que está tudo bem. Aqui vocês já deram por encerrado isso. 4 de copas. A pessoa ainda pode estar segurando as pontas de alguma forma, mas independente do que essa pessoa faça, fale. Olha isso, a imperatriz. Vocês aqui, pode ser que demoraram um pouco para entender essa situação, mas vocês entenderam o valor de vocês. Mais uma. As de ouros ali. Valete de espadas e o as de ouros. Eu tô vendo vocês aqui, Leão. Primeiro, vocês já deram isso por encerrado. Como eu falei, vocês já podem ter fechado esse ciclo ou estão caminhando para fechar esse ciclo. Porém, esse 4 de copas aqui me fala como se a energia da pessoa ainda estivesse emaranhada aqui em vocês, tá? Ou é porque ela tá tentando ainda
manter essas promessas que nunca se cumprem, sabe? Com conversinha aqui mesmo. Tem isso, tá? Só que eu vejo que vocês já estão meio que assim de olho, vocês já estão se orientando, já estão buscando conhecimento para outros caminhos na vida de vocês. Roda da Fortuna, o Imperador e a Estrela. É meio que assim, agora eu tenho as rédeas aqui da situação e do meu futuro. Eu consigo ver o meu futuro sem essa pessoa. Eu tenho as rédeas aqui dessa situação também para moldar o meu destino. Clarifica esse 4 de copas. A torre. Eita. Mais uma 4 de copas. 9 de copas. Clarifica a torre. 10 de paus. Aqui, qualquer resquício que tinha de controle dessa pessoa em relação a vocês não tem mais. Porque eu sinto que isso daqui, independente do que a pessoa venha propor a vocês, não traz mais satisfação. 10 de ouros não. As de ouros. 4 de copas. Mais uma as de ouros. E pode até ser que essa pessoa aqui, as de paus, queira te desanimar com alguma coisa que você está muito animado para fazer. E principalmente se isso daqui envolver trabalho, ó. 8 de ouros, 7 de espadas e o 6 de paus. É como se essa pessoa quisesse ou tirar o teu brilho de novo, como ela sempre fez, ou aqui te desanimar com algum projeto seu, ou com as suas vontades ligadas a profissional, financeiro. Mas esse as de paus aqui para mim fala como se assim, o que vocês colocaram luz onde tinha sombra, sabe? Onde vocês colocaram luz, não tem mais como apagar, porque aqui esse as de paus é a própria faísca de vocês, a própria chama de vocês entendendo aonde vocês têm que ir agora. Página de espadas, 3 de paus. Página de espadas, eremita. Eu sinto que o que libertou aqui a visão de vocês, que deu uma visão ampla sobre as coisas, foi sim um caminho ligado à espiritualidade. Ou pelo menos aqui vocês podem ter começado alguma terapia, algum caminho de autoconhecimento vocês escolheram, tá? 10 de espadas. Página de espadas. 10 de espadas. Eu tô sentindo que essa pessoa ainda tá querendo, ó, 7 de espadas, ter alguma conversa com vocês, puxar assunto, olha isso, Cavaleiro de espadas e o 9 de espadas e a justiça. Porque sabe o que tá acontecendo ali do outro lado? Isso aqui que essa pessoa fez para vocês está pesando, sabe? Como se realmente tivesse alguma justiça em cima dessa situação. Uma justiça espiritual aqui. Então começou a pesar na consciência da pessoa. 9 de espadas. Essa pessoa que está remoendo muita coisa, está pensando muito aqui em vocês, no que ela quer falar. Talvez ainda para tentar manipular vocês aqui. Então ela pode estar estudando algum método, alguma maneira aqui de manipular vocês ainda. Ou é mandando mensagem, ou é querendo conversar pessoalmente aqui também, tá? Eita, deixa eu limpar aqui que o jogo chega com uma bagunça. Vamos ver aqui futuro próximo para vocês. Aliás, o que está oculto aqui dessa situação para o signo de Leão?
O que está oculto? As de paus. Eu sinto que nada fica oculto de vocês aqui sobre isso, mas não, tá? Ó, rainha de espadas. Dois de ouros. O que é esse dois de ouros? Dois de espadas. Ainda tem alguma coisa aqui que tá martelando na cabeça de vocês e trazendo uma dúvida. O que é esse dois de ouros? Oito de espadas. Provavelmente aqui é alguma coisa que vocês não querem ver. Não é que está oculto de vocês. Porque como eu falei, esse as de paus aqui para mim tá falando que assim, nada fica oculto de vocês agora. Tudo tá claro o suficiente para você entender. Mas tem algo aqui que eu vejo que vocês podem estar em negação. Rainha de espadas. Ou é aquela coisa de não querer ver, de não querer entender. Nove de ouros. Pode ser até uma coisa mais sobre vocês mesmos aqui. Rainha de espadas. 10 de ouros. Página de ouros e o sol. Passado. 2 de ouros. Presente. 2 de ouros. Julgamento. Aqui me fala que o que vocês ainda têm dúvidas ou inseguranças, provavelmente pode ser sobre conquistas pessoais de vocês. E é aí que eu sinto que essa pessoa às vezes prega peças, sabe? Na autoestima de vocês, na autoconfiança que vocês têm, principalmente aqui em relação a domínio da própria vida, sabe? Domínio das próprias rédeas da vida de vocês. Vocês querem sim ter controle. Controle num bom sentido aqui, né? Controle da vida de vocês, independência, vocês querem tudo isso. Mas vocês vêm de um passado aqui onde tinha um baita ciclo repetitivo sobre questões de codependência. Então existe algo ainda para ser despertado de tudo isso, tá? Só que aqui, essa carta do presente, eu sinto que é algo que vocês ainda estão desenvolvendo, ainda estão em desenvolvimento. Ó. É como se aqui ficasse um questionamento, né? Carta do Imperador, do Diabo e do 4 de Ouros. Até que ponto eu realmente estou no controle da minha vida? Ou até que ponto eu estou sendo deixada ser controlado aqui, por uma coisa de muito controle, né? É como se fosse aqui a coisa do equilíbrio. Até que ponto o controle é saudável para mim ou até que ponto esse controle me controla? Se é que vocês me entendem, tá? As de paus. Os amantes. Mais uma. A lua. Oculto aqui sobre a pessoa, acredito que vocês não tem mais nada oculto. Vocês conseguem ver aqui até quando essa pessoa tenta deixar tudo muito camuflado. A única questão que aqui fica é uma questão pessoal de vocês que essa situação meio que despertou o gatilho, sabe? É isso. Futuro próximo aqui para Leão sobre essa situação, por favor. Futuro próximo. Ó. Imperatriz. Os amantes. E mais uma. 7 de espadas como obstáculo. O que é esses amantes?
Temos energia de touro e gêmeos aqui. 7 de ouros. Mais uns amantes. E hierofante. Dois de paus, 6 de ouros. Ah, entendi. Clarifica a imperatriz. Pajem de ouros. Daqui para frente, eu vejo vocês colocando a mão na massa aqui em relação a alguma questão pessoal que vocês querem desenvolver. Por algum motivo, tudo isso que a gente está falando, né, que é sobre vida afetiva, afeta as questões financeiras de vocês. Eu sinto que por muito tempo vocês aqui se desconectaram da própria essência por conta de relacionamentos. Essa energia que ainda tá, sabe? Não é algo que saiu totalmente de vocês, não. 7 de espadas. As de espadas. E o desafio de vocês é tirar essas máscaras aqui, né? Essa máscara que você mesmo coloca, seja de ser bonzinho, boazinha demais, seja para agradar demais o outro, para querer se comprometer aqui com regras que nem são as que você quer seguir. 7 de espadas. Exatamente isso. Hierofante. Cuidado com as coisas que vocês falam, mas não estão alinhadas com os valores de vocês e com o que vocês querem construir. Aqui tem alguma crença que vocês têm muito forte sobre relacionamentos que está impedindo de vocês amadurecerem, de vocês crescerem. O que é esse hierofante? Ó, putz. 5 de espadas. Vocês sentem que o amor verdadeiro é uma coisa muito distante de vocês. O hierofante. Imperador invertido. Aí, entendi. Que vocês entram nessa energia de querer controlar. Vocês acham que aqui vocês só conseguem amor se for na base de controle. Isso aqui é uma energia de sombra, tá? Em vocês. Talvez vai ter gente que vai aqui reclamar nos comentários e pipipi, mas eu só tô passando a mensagem. Quem não tem sombras, meu povo? Quem não tem essas energias de autossabotagem, pelo amor de Deus? Conselhos, né? Porque essa leitura aqui, ela tá meio no ar. Conselhos para Leão, por favor. A louca. A louca aqui para mim, como conselho, fala muito de vocês começarem a se adaptarem mais às instabilidades da vida, sabe? Aqui fala muito sobre vocês não fazerem tantos planos para o futuro quando se trata de vida afetiva. Parece que é mais sobre vocês se jogarem e se divertirem. E até se conectarem um pouco mais com o lado lúdico aqui de vocês, sabe? Mais autocentrado mesmo. Eu tô fazendo as coisas para mim, para me divertir. E o louco não tem essa coisa de controle. O louco, ele só tá realmente vivendo as experiências. Então, talvez aqui seja mais sobre isso daqui para frente. Certo, Leão? É isso que eu vejo para vocês. Espero que essa leitura tenha ajudado. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu contato para agendamento de leituras particulares, tá bom? E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.